Seja muito bem-vindo. Se você quer receber o seu recado offline, já escreve aí embaixo alguma coisa, manda uma mensagem. E agora eu vi que eu tô com a mesma camiseta da última live, mas acontece isso, né? Mas na verdade, camisa, né? Eu peguei porque é isso, não é que eu fico usando a mesma roupa, mas eu acho que vai ficar até que bem, sabe, no vídeo, mas tá bom. Vida que segue. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa impressionante. Para onde foi o Pedrinho Matador? Tcharam! Vai ser bem legal o papo hoje, mas eu vou esperar um pouquinho pra galera entrar. Enquanto isso, eu vou pegar uma água aqui. Eu tô no hotel em Curitiba. Pegar uma aguinha maneira. Olha só, isso aqui é água, vocês acreditam nisso? Estranho, né? Só que o mundo moderno está mudando. Mas é melhor que plástico, né? Mas que o gosto dela não é muito bom. Mas é uma água mineral mesmo. Só que ele é feito numa embalagem de papel, né? Seja muito bem-vindo, galera. Seja bem-vindo demais. E vamos à nossa live de hoje. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre para onde foi o Pedrinho Matador. E por que eu vou falar isso? Porque vocês estão me perguntando faz muito tempo. Todo dia vem alguém e me pergunta: para onde foi o Pedrinho Matador? Para onde foi o Pedrinho? Então é por isso que eu vou responder esta grande questão, não é? Podemos começar então? Então tá. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar para onde foi o Pedrinho Matador. Olha que coisa impressionante. Vocês vão ficar impressionados. Isso eu tenho certeza. Então fica até o final, tá? Bom, nós sabemos que a nossa morte depende da nossa vida. O que eu quero dizer assim, todos vamos morrer, obviamente, né? Fisicamente, porque o espírito não morre, o espírito é imortal. Mas o nosso corpo físico, mais cedo ou mais tarde, vai se perder e vai entrar ao mundo espiritual. Não vai se perder não, né, na verdade. Ele vai estar biologicamente impossível de continuar a vida física e vai se desprender, o espírito vai seguir em frente. Então esse é um processo que ocorre várias vezes, com várias pessoas, o tempo inteiro. Você já morreu várias vezes, embora você não lembre, e eu também, todo mundo. E a hora que a gente vai para o mundo espiritual, e que a gente morre fisicamente, começa a vida real, novamente 100%. Porque a vida daqui é uma matrix, na verdade, não é uma vida muito verdadeira. Ele é como se fosse uma prova para melhorar o espírito, mas uma prova assim que você fica com as informações meio ocultas na sua cabeça, dependendo do acesso à informação que você tem, porque às vezes você tem um conhecimento espiritual, às vezes não, mas de fato você se prepara no mundo espiritual para a vida terrena. E quando você se prepara no mundo espiritual, você pensa, pô, eu não posso cometer essa falha que eu cometi naquela, essa também não. E quando você vem para o mundo físico, você esquece, vamos dizer assim, de toda a sua história, de quem você é, e etc. Né? Como Jesus mesmo fala, quando ele está falando na Bíblia pro doutor, né, pro juiz lá de direito, que ele fala assim: o espírito não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, você quando reencarna, você esquece o resto e você não sabe o que vai acontecer após a sua morte. Por isso que ele fala desse jeito, o doutor da lei. Então, todos nós estamos passando por esse processo. Por mais que pareça que não, porque na realidade a vida física ela nos engana tão bem que você acaba se distraindo ao longo do tempo e acaba achando que a vida física é apenas isso que a gente pode ver. Então por isso que as pessoas vivem achando que nunca vão morrer. Se vocês pararem para reparar, vocês vão perceber que os parentes de vocês, todo mundo fica pensando assim: não, depois eu faço isso, eu preciso ligar para tal pessoa, depois eu faço aquilo, depois eu realizo essa tal situação. Mas é porque as pessoas não sabem, mas a gente está o tempo inteiro perto da morte. Para você morrer basta estar vivo. E é muito normal pessoas que morrem e a hora que elas perdem o corpo físico, elas se perdem no mundo espiritual, porque elas nunca refletiram por isso, nunca se prepararam para isso, né? Então a gente vem para a vida física muito desavisado. Quando você chega aqui, não, antes disso, na verdade, a gente programa a nossa encarnação. Isso não sou eu que está falando, Chico Xavier, livro Nosso Lar, livro Evolução em Dois Mundos, e um monte de livros de Chico Xavier. E várias
livros maravilhosos do Espiritismo, né? Como o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Então, você está lá no mundo espiritual, você fala assim, bom, preciso reencarnar. Por quê? Porque é necessário, isso está escrito no Livro dos Espíritos, inclusive, é uma das poucas coisas que Deus nos força a fazer. Isso está escrito lá, no Livro dos Espíritos ele fala, a encarnação, ela é forçada, você é obrigado a reencarnar, você não tem opção. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que reencarnar se você quer ficar enrolando no mundo espiritual. Todos os obsessores, todos esses vão ter que reencarnar. Só não vai reencarnar aqueles que já atingiram um certo grau evolutivo, né? Que já são considerados, vamos dizer, anjos. Esses não tem mais essa necessidade, mas eles reencarnaram. Deus não cria ninguém perfeito. Então você está no mundo espiritual, você planeja, você se programa, você tem a oportunidade de reavaliar as suas outras existências e refletir sobre o que você fez de certo e de errado e o que você pode fazer para corrigir nessa nova existência física. Você se preocupa com quem você vai encontrar nessa existência física e a vida que você vai ter, e muitas das vezes os próprios espíritos, antes de encarnar, pedem algumas vezes a pobreza para quê? Para não arriscar de ter dinheiro e fazer uma encarnação ruim, porque o dinheiro é algo complicado, ele pode nos levar para um buraco muito mais forte do que se não tivesse dinheiro. Muitos pedem problemas físicos, isso acontece, sim, acontece, mas depois que você faz essa programação toda, você vai junto com os espíritos para quando o seu pai e sua mãe biológico tiverem a relação sexual, o espírito seja ligado no espermatozoide, que é selecionado conforme a sua programação, porque assim, se você vai ter um histórico de tendências a doenças, que essas interferem, na verdade, vamos supor uma coisa, uma pessoa que não tem autocontrole nas vidas passadas em alimentação, então ela precisa vir como uma prova ou muitas vezes como uma expiação com tendência a engordar. Então ele vai escolher o espermatozoide que tem os cromossomos, né, que tem o DNA compatível com a encarnação daquele que está reencarnando. Então, seja ele mais inteligente ou menos inteligente, etc., o espírito que vai escolher, isso está descrito também no livro de André Luiz, que ele conta claramente, o espírito chega lá, olha os espermatozoides, faz uma rápida verificação dos cromossomos, isso ele consegue fazer com facilidade, porque o espírito superior consegue fazer isso, por mais que seja algo muito impossível da gente imaginar hoje, com tanta precisão, com tanta velocidade, sem nenhum equipamento, ele olhar uns milhões de espermatozoides, escolher bilhões, né? Escolher um, falar esse aqui que está com os cromossomos mais semelhantes. Esses espíritos, eles têm esses recursos de forma natural, por conta da sua própria energia, da sua condição de superioridade. Então ele escolhe lá o espermatozoide, mete uma pressãozinha nele, puff, entra, eles fazem entra no óvulo, eles fazem a ligação entre o espírito e o espermatozoide, e ele passa o processo de encarnação. Aí ele fica um tempo, outro dia a gente fala sobre isso, né? Porque seria um tema muito longo. Mas o fato é que, o que aconteceu aí com o nosso amigo Joãozinho? Ele estava no mundo espiritual, se preparando para reencarnar, ele raciocinou tudo que ele podia fazer, fez uma programação, combinou com pessoas, arrumou um anjo da guarda, pediu autorização, acertaram a sua encarnação. Parece fantasioso, mas parece fantasioso para quem não raciocina muito bem. Porque fantasioso é achar que a gente foi criado do nada, né, por uma história que não tem sentido, e também criado do barro e da costela, e que Deus criou a gente dessa forma também não tem sentido nenhum. O espiritismo é o que tem sentido. Então, ele reencarnou, se preparou e entra na vida humana. E aí começa a nova jornada dele. Ele é como se fosse um viajante que está só passando uma fase ali curta, porque na verdade 50, 70, 90, 100 anos é um trecho muito curto. Os que morrem antes, com 30, 40, 20, é um texto curtíssimo. Um trecho curtíssimo para a idade de um espírito. Eu, por exemplo, que conheço muitas e muitas encarnações, lembro de encarnações minhas uns 5 mil anos atrás, que estava na Terra ainda, e lembro também das últimas de Capela, que eu era de Capela, eu fui exilado depois da guerra que eu participei, fui exilado para a Terra, tive várias encarnações, depois fui para Sírios, depois voltei, eu lembro de tudo isso. Então se você pegar e falar assim, pô, a gente está falando aqui de 10 mil anos, o que são 70 anos em 10 mil anos? Não é nada. Então, é interessante, por exemplo, eu vejo
Meu pai, por exemplo, que desencarnou uns 2 anos atrás. Ele tinha uma vida aqui terrena, por mais que ele tinha seu bom nível de espiritualidade, com certeza hoje que ele está no mundo espiritual, ele tem totalmente outra visão do que ele tinha aqui. Além de outros fatores, ele ter acesso às suas lembranças passadas, ele aqui, por mais que ele acreditasse, conhecesse o espiritismo e estudasse, ele não tinha a visão que ele tem hoje, porque hoje quando ele volta para lá, é como se ele trouxesse, vamos dizer assim, livros de uma escola e colocasse aqui e falasse assim, terminei mais um curso, terminei mais um ano, é só um ano para ele, porque já teve vários anos, já teve várias encarnações, então é por isso que eu estou convidando vocês a refletir dessa forma, entendeu? A gente não pode pensar só na nossa encarnação atual, a gente tem que pensar que nós somos um ser espiritual que tem sucessivas encarnações e cada uma de um jeito, mas todas no mesmo contexto, todas são muito parecidas nesse aspecto, que nós viemos para cá, temos a vida terrena e voltamos para lá. E aí, como fala mesmo na Bíblia, que o homem só vive uma vez, depois há o julgamento, isso está certo. O Eduardo vai viver aqui uma vez, vai voltar, vai haver o julgamento. E aí ele vai para um lugar bom ou ruim, dependendo do que ele fez, e a vida continua. A vida espiritual é uma infinita. A vida do homem, ela é feita de uma vez, fisicamente, volta para o mundo espiritual, outra vez, e por aí sim vai, né? Então, o espírito transcende todas as suas vidas, mas nós estamos aqui tendo a vida possível, a vida física. O problema é que eu não posso ficar lendo comentário, que eu já vi, ler comentário já viu. Mas galera, eu só quero lembrar vocês uma coisa, não se esqueça de me seguir no Instagram, que está sendo transmitido ao vivo no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Kawaii e sei lá mais aonde. Se me ver na rua pode me seguir, as pessoas adoram essa piada, então é isso, a piada é essa. Aí tudo bem, voltando lá, né? E sigam a Vicky e o Luiz, estão fazendo um excelente trabalho de Ricardo Anjo da Guarda, daqui a pouco tem uma live no Instagram. Então, o cara chega pra Terra e ele tem a sua existência. E muitos deles falham, a maioria falha na verdade. Segundo o meu mentor, mais ou menos 70% das pessoas volta para o mundo espiritual falido na encarnação. Ou seja, tudo que eles programaram, ou parte do que eles programaram, eles não conseguem cumprir. Eles não conseguem fazer o seu trabalho para desenvolver o seu espírito, ou então vencer os seus maiores defeitos, ou muitos se perdem com orgulho, com dinheiro, com coisas assim. Então isso realmente acontece. Então aproximadamente 70%, claro que varia muito esse número, das pessoas, ou seja, 7 a cada 10 voltam ao plano espiritual falidos. É claro que alguns voltam muito mais falidos, outros muito menos, e varia conforme as suas ações, os seus pensamentos e etc, né? Darei um exemplo para vocês esses dias. Eu estava conversando com meu mentor, ele estava falando para mim, me explicando por que eu tinha passado por tal situação. Ele falou assim, olha, é o seguinte, você gostava muito de leiloar os escravos e ficar precificando eles. Ele falou assim, isso, infelizmente, no passado era uma coisa comum. Se esse tivesse só sido o seu trabalho, tudo bem, isso nem seria expiação, porque era um trabalho normal da época. Só que o problema é que você gostava muito disso. Então isso virou uma expiação. Isso eu achei interessante por quê? Porque não é pelo trabalho em si, mas é pelo sentimento que eu tinha naquela época. Isso faz muito tempo, óbvio, né? Graças a Deus eu não tenho mais isso, mas eu tinha isso e isso é normal. Se a gente começar a puxar a ficha da galera de vocês aí, você vai ver cada coisa que, assim, era normal no passado, infelizmente. Então, a expiação não foi por causa do que eu fiz em si, e sim pelo sentimento que eu estava naquele momento. Então vocês percebem que o pensamento e a intenção, eles valem muito mais do que a ação em si, para os espíritos superiores, para o julgamento dos espíritos superiores. Então o cara chega e vem para sua encarnação. E ao longo da encarnação, ele pode falhar ou se acertar, mas ele pode, por exemplo, fazer vários caminhos. E esse caminho que a gente vai falar hoje, que é a pergunta que vocês falam, se o Pedrinho Matador foi para o umbral, ou foi para o céu, ou foi para onde foi, é isso que eu vou responder hoje, é um caminho um pouco difícil das pessoas compreenderem, mas é um caminho que realmente ocorre muito. Então vamos dar um exemplo. Bom, primeiro eu vou falar já logo de cara. O Pedrinho Matador não foi para um umbral, não foi para um lugar ruim. Por quê? Porque ele já tinha se arrependido das coisas que ele fez
estava tentando ajustar e estava vivendo uma nova vida. Aí tem gente que fala, mas pô, Eduardo, que absurdo, o cara matou um monte de gente. Mas aí que tá. Vamos lembrar do Paulo de Tarso. Na verdade, eu tive essa ideia quando assisti um vídeo do canal Espiritismo Raiz, que foi gravado pelo Pedro, né? Que o Espírito falou isso. Ele falou sobre essa questão do julgamento e tal, que é o seguinte. O Paulo de Tarso, eu espero que vocês saibam qual que é a história do Paulo de Tarso, né? Mas a história do Paulo de Tarso basicamente é o seguinte: ele começou a perseguir os cristãos, perseguir os seguidores de Jesus. Pior do que isso, ele começou a matar os caras. Então, como ele era inteligente, tinha sua influência e tinha força, ele matava os cristãos, ele matava os caras para acabar com a religião. Olha só o nível que ele estava. Ele pegava os principais seguidores de Jesus, perseguia-os e matou alguns, certo? Depois que Jesus encontrou com ele, deixou ele cego, blá 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 blá, ele percebeu que estava errado e passou a divulgar o espiritismo pelo mundo inteiro, entendeu? Andou o mundo inteiro, corajoso pra caramba, enfrentava todo mundo, não baixava a cabeça, não ligava para quando as pessoas provocavam ele, ou zoavam ele, ou perseguiam ele, e foi morto em nome de Jesus. Então, qual que é a questão aí? Você acha que Jesus pegou e falou assim, Paulo de Tarso, como você matou cristãos, você vai para o inferno? Não. Ele fala lá que Jesus mesmo foi receber o Paulo de Tarso. Então você percebe o quê? Que o fato dele ter cometido crimes terríveis antes, inclusive perseguidos cristãos e matado, tirado a vida deles, não fez com que ele fosse, vamos dizer, para um umbral. E aí que entra a questão. Aí, antes de eu terminar, eu vou dar um outro exemplo. Livro Sexo e Destino, de André Luiz. O cara, um dos personagens, ele faz um monte de coisa maldosa. Ele prejudica todo mundo, ele é um cara muito egoísta, muito do mal. Mas ao longo do livro, ele percebe algumas coisas e ele muda da água pro vinho. E passa a ser uma boa pessoa. Quando ele morreu, ele foi pro lugar bom. Então quer dizer o quê? Quer dizer que você pode cometer qualquer crime e esse qualquer crime vai ser isento se você mudar? Não é bem assim. Mas o pós-morte, o umbral, vamos dizer assim, ele serve para amolecer aqueles que estão endurecidos e para fazer aqueles que ainda estão no mal mudarem de opinião. Então aquele corajoso, orgulhoso ou maldoso, ou aquele que intolerante, quando ele cai no umbral, ele se lasca, porque ele vai ter que lidar com todas essas questões que estão dentro dele contra ele, e ele sofrerá graves consequências por causa disso, entendeu? Agora vamos lembrar uma coisa, aquele Guilherme de Pádua, eu falo mesmo porque eu não tô nem aí, né? Eu vou ter que falar a verdade, que foi o que matou a atriz, né? Ele, quando ele desencarnou, ele foi para um umbral, por quê? Ele não se arrependeu de coração, ele estava só disfarçando, ele não era uma pessoa que estava de fato arrependida do que ele fez, diferente dos casos do cara do livro que eu citei, né, do Sexo e Destino, e do Pedrinho Matador, que tinha de fato se arrependido, e do Paulo de Tarso, que obviamente, muito mais do que se arrependeu, o cara virou talvez o apóstolo que mais fez diferença na divulgação do evangelho, né? Talvez não, foi sim. O que mais espalhou, propagou, né? Ele rodou o mundo inteiro a pé para poder divulgar o evangelho de Jesus e fez uma grande diferença, né? Então vamos prestar atenção. Paulo de Tarso resgatou muitas vidas. Nossa, com certeza, a história de Paulo de Tarso é maravilhosa. Vocês deveriam pesquisar. Estão dizendo aqui que tem um vídeo, um filme no Netflix, dá uma olhada lá nele, tá? Então, é o seguinte, a gente consegue entender o quê? Que o pós-morte só é doloroso quando a pessoa ainda está do lado do mal, vamos dizer assim. Ainda estava do lado do mal. Então, aqueles que estão do lado do mal, eles sofrerão sim pós-morte. E isso serve para várias coisas, guardadas as proporções, e as penalidades são também guardadas as proporções. Né? O óbvio que um cara que comete um monte de maldade com os outros vai se lascar um monte, ao passo que aquele outro que, por exemplo, é só um pouco orgulhoso, um pouco egoísta, ou um pouco ligado à vida material. Exemplos, tá? Esse exemplo está no segundo livro do Violetas na Janela, né? Que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos. O cara gostava muito da imagem dele, a ponto de criar uma estátua dele mesmo na casa, na fazenda dele. Quando ele desencarnou, ele ficou preso na estátua dele.
É isso que o espírito superior faz para ele perceber que aquela ação não é positiva para ele. Tinha um outro que também desse livro, que gostava muito de academia, era fissurado no corpo dele. O que aconteceu quando ele morreu? O corpo dele começou a persegui-lo, entendeu? Ele viu o corpo dele correndo atrás dele. Para quê? Para ele perder esse amor doentio pelo próprio corpo. E aí tem várias outras coisas. Por exemplo, eu uma vez conversei com um espírito de um gordão que ele me disse o seguinte, que ele morreu e ele foi para um umbral, e a hora que ele chegou no umbral, é até engraçado essa história, mas é verdade. Ele ficava com muita fome, ele morreu por causa da gula, que ele comia muito o tempo inteiro. Ele ficava com muita fome, e aí ele falou que passava comida e ele não conseguia pegar. Ele ficou uns meses no umbral assim. Ele sentia cheiro de comida, mas não tinha comida. Passava um frango voando, ele corria atrás do frango. Passava uma carne, um bolo, ele corria atrás do bolo. Ele não conseguia pegar. Isso daí quer dizer o quê? Que após a sua morte física, algum espírito que está lá em cima, nível superior, né, ele deduz não, né, ele escolhe qual que é o melhor caminho para a evolução daquele espírito. Muitas vezes doloroso, quando é necessário ser doloroso, entendeu? Por exemplo, claro, tem outros também, por exemplo, aquela vovozinha que gosta daquela casa, que não se livra da casa de jeito nenhum, ela desencarna, ela fica lá na casa. Ela fica lá vivendo na casa, mesmo no mundo espiritual, porque ela está muito ligada na matéria, né? Ser ligado na matéria não é questão de grana, é muito mais complexo que isso, né? Ou aquele cara que quis ser enterrado dentro do carro porque ama muito o carro, ele pode ficar lá dentro do carro. Então varia pra caramba, então não existe uma regra correta, mas o que existe é que esses espíritos superiores, eles avaliam para onde você vai após a morte. Tem gente que acha que você morre e vai conforme a vibração que você tá. Não é verdade, isso não tem como. Porque vamos supor, você vive uma vida horrível. Aí antes de morrer você faz um evangelho, sua vibração melhora e você vai para o nosso lar. Não tem sentido isso. Então, quem escolhe para onde você vai após a sua morte física é um espírito que tem conhecimento total sobre as leis universais, as leis de Deus, e que conhece você profundamente, muito mais que você mesmo, e conhece todos os seus pensamentos, as suas intenções e o seu histórico. Então ele avalia vários fatores. Ele pega a sua inteligência, porque se você é muito inteligente você não pode falar tanto. Ele pega o seu nível evolutivo, porque se você tem um nível evolutivo alto você não pode falar tanto. Ele pega todos os seus pensamentos, as suas ações, as suas intenções. Ele vê se você é orgulhoso, ele vê se te falta coragem, ele vê todas as coisas e ele vai avaliar você e vai te mandar para algum lugar, entendeu? Para a sua melhoria, mas às vezes, se você tem tido uma vida ruim, o lugar para a sua melhoria vai ser dar uma fritadinha, não tem jeito, é inevitável, né? E a gente sabe também, por exemplo, que tem lugares como os dos suicidas, são péssimos, lugares horríveis. O suicídio é sempre o pior crime que se pode cometer contra Deus, então... Pelo amor, nunca pensem nisso, tá? E nem pensa, porque isso atrai obsessores que se alimentam dessa energia horrível. Então, esse espírito, ele vai definir, que não deve ser um, são vários, na verdade, dependendo do setor, ele vai definir para onde vão os outros. Então, se ele pega Pedrinho Matador, que matou sei lá quanto. Primeiro eu achava que essa história era mentira. Minha mãe falou, não é mentira, é verdade a história. Eu já fiquei pensando, caracas. Aí vamos dizer, ele pega esse cara, que cometeu um monte de crimes. Só que o cara realmente se arrependeu de coração. Não vamos nem entrar no mérito se ele pegou os bandidos ou os inocentes, não sei, porque isso eu não tenho esse conhecimento. Mas o cara se arrependeu de coração de verdade e passou a viver uma vida de forma diferente. Isso estava na cara dele, isso estava óbvio. Então, o espírito está lá em cima, ele faz o quê? Opa, esse cara já está no caminho certo. Não há necessidade de eu dar uma fritadinha nele, de eu mandar ele para um umbral, se o cara tá indo bem. Só que o que acontece? Tem um adendo aí. Tem uma coisa muito importante. Todos os crimes que ele cometeu, aí você pode incluir também os do Paulo do Tarso, os do cara do Sexo ou Destino, todos, sem exceção, terão uma continha para pagar depois. Não tem jeito. E é por esse motivo que às vezes os espíritos do bem sofrem muito na Terra. Por exemplo, como Chico Xavier. Chico Xavier não sofreu um monte na Terra, não tinha dores, ficou cego, teve problema no coração, teve uma porrada de gente perseguindo ele. Muitas das vezes eram expiações.
Porque quando você comete uma falha lá atrás, por mais que o seu bem e o seu mérito compensem muitas falhas, tem uma parcela que é inevitável, que você vai ter que passar por isso, que não tem jeito. Então essa parcela, ela fica na sua conta corrente e você vai ter que pagar. Então óbvio que o Pedrinho vai ter que sofrer expiações pelas coisas que... Pedrinho não, né? Pedro, sei lá, nem sei. Vai ter que passar expiações pelas pessoas que ele matou. E aí como serão essas expiações? Aí vai depender também de outro espírito que vai decidir isso. Espírito que tem condição suficiente para poder falar, ele vai ter que morrer assim, vai ter que morrer assado. Às vezes ele matou 10, ele vai morrer uma vez só. Esfaqueado que seja, igual ele matou os outros, mas não tem jeito. Porque são as leis de Deus. Quando a gente infringe, quando a gente descumpre uma lei de Deus, a gente está comprando uma dívida lá no mundo espiritual, inevitável. Então todos aqueles que estão fazendo mal necessariamente estão comprando dívidas frente a Deus. Então o que acontece? Quando você desencarna, vem todo esse processo baseado na sua vida atual. Mas, dependendo da condição da sua consciência, você vai sofrer ou não. Se você estiver de boa já, você não vai sofrer. Mas aquelas faltas estarão lá para serem pagas. Isso é inevitável, mas é claro, vem um parcelamentozinho. Eu sei porque assim, todas as expiações que eu já passei na minha existência atual, quando acaba a expiação, o Espírito me mostra exatamente o que foi que eu fiz. E eu digo para vocês uma coisa, né? Quando você comete os seus crimes... Não, que eu quero dizer, eu vou até voltar e vou falar uma coisa que muitas pessoas me falam. Mas Eduardo, eu vejo pessoas ruins que tudo dá certo para elas. Por que tudo dá certo para elas? Porque elas ainda estão na fase de cometer suas expiações. Não porque elas são espertas, nem porque elas são malandras, são burros na verdade, mas a gente também já foi burro. E o que eles estão fazendo? Eles estão criando expiações, o plano superior está deixando, porque esse espírito ainda não chegou nessa fase de começar a acertar as contas, né? E ele deixa. Só que eles estão só adquirindo expiações. O espírito sabe que se ele der uma expiação grande para esse tonto, ele não vai suportar, por causa do nível evolutivo dele. Aí ele vai tirar sua própria vida, etc. Todos aqueles, sem exceção, que tiram a própria vida, estão cometendo um erro muito grave. Porque todos que antes de reencarnar, reencarnam com inteligência suficiente para sua missão, consciência e coragem suficiente para sua missão. Então quando ele faz isso, é que ele está desistindo de algo que ele conseguiria superar. Então vai se lascar mesmo. Então esse espírito, ele já sabe o peso da missão que ele pode dar para aquele nível evolutivo ali. E quando aquele nível evolutivo ali está baixo, está causando problema, como por exemplo os políticos. Os políticos, eles estão comprando um monte de karma. E eu falo para vocês, a política ela é muito pior do que vocês acham que é. Existem políticos honestos? Existem, mas é um ou outro. A maioria é esmagador, corrupto, esmagador ruim. Claro, a gente tem que valorizar muitos honestos, muito. Inclusive um deles aí acabou de entrar aqui na live e eu tenho certeza, confio nesse cara, por exemplo, que eu não vou falar quem que é, mas ele estava aí, tinha acabado de entrar na live. Então esses caras, eles devem ser valorizados, né? Mas a esmagadora maioria dos políticos, eles são muito desonestos. Mas muito desonestos, eles não ligam. O cara não liga de pegar, por exemplo, de desviar 10 milhões de reais de um hospital que ia ajudar crianças com câncer. Eles não ligam de fazer isso. Eles não estão nem aí para isso. E isso está causando expiações terríveis para eles. E o plano superior sabe disso, mas o plano superior deixa. Até porque aquelas crianças que serão prejudicadas com isso, elas também estão passando por expiações. Então tudo é meio do que perfeito, entendeu? Tudo funciona de uma forma bem organizada e correta pelo plano superior. Mas o fato é que a gente tem essa nossa existência, nós pagamos pelos nossos erros, recebemos nossos méritos, então você tem aqui os méritos, as suas falhas, e não é só jogar na mesma balança. Muitos dos seus méritos vão ajudar muito nas suas faltas, mas algumas delas você terá de passar por si mesmo. Por esse motivo que esse espírito tão evoluído, tão top, tão maravilhoso como o Chico Xavier passou pelos problemas que está passando, passou o que passou. Teve problema, teve angina, teve dores, ficou cego, sofreu um monte de perrengue por causa disso.
Não é porque ele precisava passar por isso para evolução, ele precisava pagar suas expiações, mesmo já sendo o top dos top dos top que era ele, entendeu? Então quando você vê um espírito passando por perrengue assim, você pensa, pá, mas o Chico Xavier fez coisa errada, mas eu não conheço ninguém que não fez, entendeu? E ele já estava nessa fase de pagar duras expiações, então é uma questão de fase. Mas aí voltando na questão, então Pedro Matador, ou Pedrinho Matador, já nem lembro agora, é Pedro, né? Ele não foi para o umbral. Ele não foi porque ele já estava corrigido em seus pensamentos, nas suas intenções, nos seus desejos, mas as faltas que ele cometeu terão de ser apuradas. Aí entra outra questão. Você não sabe se ele estava também se defendendo ou não. Entra outra questão. Muitas pessoas perguntam assim, Eduardo, mas se um cara for me matar, né? O que eu faço? Aí entra outra lei, que é a lei da sobrevivência. Dentro de nós, a gente tem que preservar a nossa existência. Se você for se defender de alguém que está querendo te matar e acaba matando uma pessoa, Deus não vai te condenar por isso, né? Mas aí vai a intenção. Por exemplo, o policial tá errado. Depende. O policial chega numa padaria, tá tendo um assalto, o cara tá com a arma na mão. O policial vai lá e troca tiro com o cara. E aí é que eu não quero falar porque é o seguinte, isso é tão minucioso, cada detalhe faz diferença, mas vamos cortar esse assunto aqui, porque senão vai estender demais. Acho que eu já falei demais por hoje, o vídeo já ficou bom. Deixa quieto, se vocês quiserem eu falo no próximo vídeo, tá? Deixe seu comentário aí se você é um espírita raiz, escreve aí embaixo que você é um espírita super raiz e vamos que vamos. Obrigado e até a próxima.